Que bom te ver aqui de novo, Juca. Também acho. Prazer. E vou tentar me comportar fonoaudiologicamente bem. Não será fácil. Não será fácil. A gente lembrou ontem que da última vez que a Marta passou por aqui, ela analisou o Juca, né? Foi. Olha aqui, antes que vocês me perguntem, eu já vou ao assunto. Sim. Para a gente poder ouvir a Marta. Mas eu quero fazer hoje uma intervenção um pouquinho mais longa do que eu costumo fazer. Para dizer o seguinte, analisando a entrevista ontem de Ciro Gomes ao Jornal Nacional. Eu ontem vi o Ciro 3, porque você tem o Ciro 1 do Roda Viva, você tem o Ciro 2 frequente, e ontem tivemos o Ciro 3, o Ciro Paz e Amor, no Jornal Nacional, fazendo homenagem aos jornalistas que o entrevistaram, sendo capaz de fazer piada, sorrir. Eu quero deixar claro o seguinte, se eu fosse dono de um jornal, eu convidaria o Ciro para ter uma coluna. Eu acho o Ciro um analista brilhante. Eu divirjo do temperamento do Ciro e acho que, por causa do temperamento do Ciro, ele não será nunca aquilo que ele gostaria de ser. Pego o Ciro em algumas contradições, para mim, imperdoáveis. Ele não pode fazer a similitude que faz entre Lula e Bolsonaro. Se ele considera o Lula ladrão, ele está sendo incoerente com tudo que ele disse durante a Operação Lava Jato, quando, com toda a razão, ele mostrava a arbitrariedade da Operação Lava Jato. Se o Lula está absolvido pelo STF, ninguém pode chamá-lo de ladrão impunemente. Da mesma maneira que ele não pode dizer que o Lula é responsável por um período trágico da vida nacional, porque foi dos melhores períodos da vida nacional. Incompleto, sem dúvida nenhuma, mas dos melhores períodos, em que tanta gente saiu da linha da miséria, em que o Brasil saiu do mapa da fome. Então você não pode, em hipótese alguma, usar o Einstein para dizer que você fazer as mesmas coisas, procurando soluções diferentes, é o pior que uma pessoa possa fazer. Porque tomara o Lula consiga reproduzir os 8 anos de governo dele e avance naquilo que a gente acha que deva avançar. E eu quero deixar isso muito claro. No meu papel de jornalista, tão logo o Lula tomara, seja eleito presidente, terá em mim muito mais um crítico do que um apoiador, porque esse é o meu papel. O meu papel é de ser crítico. O papel do jornalista é mostrar aquelas coisas que podem melhorar. Os publicitários fazem a propaganda. O jornalista, já dizia Milor Fernandes, é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Agora, então, eu não consigo entender como é que um cara tão inteligente como o Ciro, porque tomado por esta ambição, cai nesse tipo de contradição. E não consigo entender como meus companheiros entrevistadores do Jornal Nacional não perguntaram a ele o que ele fará na hipótese de não ir para o segundo turno. Se ele repetirá o que fez em 18... Faltou essa pergunta mesmo. Concordo 100%, Juca. Faltou essa pergunta totalmente. Totalmente. Da mesma maneira que eu não entendo como não se perguntou para o Bolsonaro como é que ele vê 33 milhões de brasileiros com fome e outros tantos em situação de insegurança alimentar, eu não entendo que não tenham perguntado ao Ciro. Quero deixar claro também uma outra coisa. A grande vantagem que o Lula leva sobre o Ciro é que o Lula é um só. Nos seus acertos e nos seus erros.
Então o Lula é capaz de ir para o comício no Vale do Anhangabaú e dizer que não quer homem batendo em mulher aqui no Brasil. E aí comete uma frase infeliz. É óbvio que aqueles que se opõem a ele dizem, então em outros lugares do mundo homem pode bater em mulher. Não, é claro que não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer, na verdade, um palavrão. Quiser bater em mulher, vai bater na PQP. Não disse PQP, podia ter dito, vá bater no raio que o parta, né? Mas cometeu uma frase infeliz. Mas é óbvio que ele não é a favor que mulher apanhe de homem em qualquer lugar do mundo. Da mesma maneira como, 2 dias depois, no lançamento do livro do Stucker, O Brasil no Mundo, e eu estava lá e eu vi, ele diz, o Exército será aquilo que o governo quiser, o Itamaraty será aquilo que o governo quiser. E vem a oposição a ele e diz que isto é um absurdo, porque ambos são 2 organismos de Estado que o governo não tem que determinar como ser. Não é assim. O que ele quer dizer? O Exército será aquilo que o Exército tem de ser, cumprir as funções constitucionais do Exército, como foi no período dele, sem se meter em política, cuidando das fronteiras, cuidando de atender o que a população precisar. O que o Itamaraty será? O instrumento do exercício de uma política internacional na qual o Brasil foi muito bem sucedido durante os 8 anos dele. Agora, claro, se você quer pegar e explorar uma peninha para dizer que aí tem um equívoco, é fácil. Mas ele é ele o tempo todo. Isso faz toda a diferença. Pronto, falei. Marta, faz favor, sou todo ouvidos. Eu acho que isso que você falou, Juca, dele estar na versão Paz e Amor, né? Que logo no início, quando ele começa a falar, você fala, já vi. Você percebe que ele foi treinado, preparado. Não acho que isso tem nada demais, acho que as pessoas... Mas é curioso a pessoa se preparar e mudar de personalidade, né? Aí chama um pouco a atenção, porque no fundo a gente não consegue confiar muito. Porque a gente já viu ele de uma outra forma, mais irritadiço, mais agressivo. E para mim, o grande problema do Ciro é que ele não faz pausa. O que acontece com gente que não faz pausa? Eu não consigo acompanhar tudo que ele fala. Porque ele nem usa pausa, não usa ênfase, e eu ia até perguntar para o Eduardo se ele entende tudo que ele fala, porque quando ele começa a falar de economia, é número, tudo rápido. Eu falo, o que é que ele está falando? Eu não sei, depois de 10 minutos, explicar o que ele falou. A pausa é uma coisa solidária, uma coisa generosa para o ouvinte, né? Precisa de pausa, precisa de ênfase. Ele não usa. Sempre esta velocidade. Aí 4 vezes ele pediu para completar. Então, assim, além de tudo, dá um tempo e ele faz sempre caber muito, né? Já que ele tem pouco tempo, ele vai e corre mais. É muito cansativo para quem ouve. E ele tem os planos, tudo ele tem uma solução lá no livro dele, e ele vai contando, mas vai fazendo um link com outras coisas que a gente que está lá assistindo não consegue acompanhar. Então, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que eu não consigo dizer o que ele falou. Eu não consigo contar para ninguém. Como é que foi? Do que ele falou? Ele falou lá do plano dele, mas eu não sei reproduzir as coisas do Ciro. Né? Como eu não sou uma pessoa que entende de economia, né, como é o Eduardo, se o Eduardo consegue entender todas essas ideias que ele fala. Mesmo a ideia do R$1.000, eu falei, peraí, vou tentar entender. Não entendi. Chega uma hora que eu já me perco na velocidade. Né? Eu acho isso muito ruim e cansa muito ver ele falar. Muito. Porque a gente precisa de pausa para refletir, para entender, para aguardar. E eu não vou fazer uma crítica, mas eu achei ontem também, novamente, perguntas muito longas. A Renata, sobre a questão se ele se recandidatar, a coisa da reeleição e tal, 6 minutos nessa questão. Quer dizer, precisa gastar 6 minutos com uma questão, né? Primeiro porque a possibilidade dele ganhar é pequena, né? Ou pequena não, posso dizer, é quase, né, na porcentagem. Então, por que perder de uma entrevista de 40, 6 minutos sobre essa questão? Então, eu acho que é insistir em coisas que não ajudam. E em vez de, muitas vezes, eu acho que a Renata não entendia o que ele estava falando também. E ela fala, não, me explica isso com mais calma, deixa eu entender. Então, eu não sei, isso me incomoda muito, que é essa coisa da velocidade.
não sei se tem a ver com uma coisa ansiosa, egóica, mas isso sempre teve presente, mesmo no Ciro Paz e Amor, no Ciro normal que se irrita, sempre essa questão da velocidade e de não saber usar a pausa, né? Quando a gente cita, por exemplo, o Obama como um bom falante, é o rei de usar pausa. O que o Obama sabe fazer? Usar pausa. Então, assim, é muito necessário que a gente saiba usar a pausa e tenha atenção com a velocidade. Tem até uma coisa cultural, né, Marta? O americano, de um modo geral, eu morei 3 vezes nos Estados Unidos, o americano usa muito a pausa. É aquele cara que até na pausa é o momento que ele faz um gesto, ele olha, ele te provoca, mas de uma maneira, assim, quase que teatral, mas sutil, assim, sabe? É muito interessante a forma como o americano usa a pausa, e o discurso é uma coisa muito valorizada nos Estados Unidos. Isso que a gente está fazendo aqui no ICL, que é meio que inédito no Brasil, nos Estados Unidos, depois de um debate, por exemplo, existem programas só sobre isso. Tem várias pessoas que eu conheço que acompanham debates nos Estados Unidos, olha a maluquice que eu vou falar, assistem, ou antes ou depois, inteiro no mudo. Assistem o programa inteiro, sem o som. Isso mesmo. Só para ver. Então, isso é uma coisa que lá... Só para analisar o não verbal, exatamente. Isso. Só para analisar o não verbal. E você tocou num ponto muito importante para mim, e fica até uma dica para a campanha do Lula, né? É muito importante, gente, num debate desse, as pessoas que assistiram saírem com alguma coisa fácil de contar. Claro, se você é o cara que está preparando ali a sua exposição a seu favor, e não contra, porque as pessoas podem sair também com uma coisa fácil para contar contra você, tem que tomar esse cuidado. E eu acho que o bolsonarismo sempre foi muito bom nisso. Talvez, porque como tem muita fake news, tem histórias espetaculares, tem a vacina que foi feita com DNA que muda pelo Bill Gates, o Jorge Soros, tem sempre uma história espetaculosa, uma história... mas é aquele negócio que você guarda, né? Então, eu acho que o Lula costuma ser muito bom nisso, o Brizola era um cara bom nisso. Você ter ali, você sai daquela conversa com umas 3, 4 coisas que você vai passar adiante para todo mundo. Ontem, realmente, né? Eu acho até que no final ele deixou aquela ideia que a Marta falou. Talvez o erro tenha sido gastar um pedaço de 1 minuto para contar uma proposta nova. Não, é impossível. É então, impossível Edu, alguém sair com alguma coisa ali. Só finalizando, Juca. Um segundinho só um segundinho. Então, o meu único ponto é o seguinte. Dica pro Lula. Ontem teve essa dificuldade. Quem assistiu, eu acho até que ele foi bem, não se atrapalhou em nenhuma resposta, não sei o quê. Mas, e aí, o que você vai contar da entrevista de ontem? Você vai contar no máximo isso, que ele foi bem. E só o foi bem, não entendeu? Não espalha. Foi bem, não espalha. Foi bem, ninguém guarda isso, ninguém se lembra disso depois. Tem que ter alguma coisa que você guarde. Tem que ter 3, 4 coisas ali que você dá uma ênfase naquilo, que você para as pessoas entenderem que aquilo ali era o miolo da alcatra. Aquilo ali era a cereja do bolo. Aquilo ali era a cauda daquele bolinho que estoura quando você corta o bolinho. Aquilo ali, você tava ali para isso, entendeu? E é aquilo ali que você saboreou, teve tempo para saborear e gostou tanto que você vai falar para todo mundo daquele prato que você experimentou, né? É isso aí. Então, eu só entendi o 5º ponto, que era a grande novidade da entrevista, hoje de manhã, quando você abriu o programa explicando a lei inglesa, que se o cara paga o dobro do que devia, tá pago. Ele não disse isso, como a Marta falou. Ele falou a história dos R$1.000, eu falei, quer dizer, ele deixou para o fim o bolo de laranja. É isso aí. Eu achei isso também. É isso, né? Porque todo o resto ele já vinha batendo. As pessoas que estão acompanhando a campanha já conheciam aquelas 4 ideias. A grande ideia que atende à necessidade de tantos brasileiros endividados, ele deixou para o fim. Está errado. Marta, a gente queria... E uma coisa... Fala, Vi.
Fala, Não, eu desculpa. queria só te pedir, de repente você já pode até incluir na sua fala, a análise gestual, que para a gente também é muito importante aqui a gente te ouvir falando sobre isso também, por favor. Você sabe que o Ciro tinha uma tendência, como alguns políticos têm, de elevar as mãos, né? Porque essa coisa de gesto alto já foi muito usado na política, né? E ele fazia, ele pelo menos se conteve, né? A mão um pouco aberta e um pouco coisa, porque assim, a gente sempre fala que o dedo aberto acaba poluindo, mas eu achei interessante ele não levantar o braço, né, não ter os gestos assim muito altos e muito abruptos. Eu acho que ele foi super ensaiado. Ele manteve o olhar, né, um sorriso que até foi mais natural, eu achei, do que ele costumava fazer. Então, assim, ele usou um pouco o gesto, mas ele faz uma coisa que é mais movimentar a mão do que fazer gesto, né? Porque o gesto ele tem sentido. O que é para o outro, o que é para você, o que é para todos. Ele faz meio um balançar de mão, mas pelo menos ele não aproximou do rosto e ele manteve o olhar, né? Ele tinha uma tendência a regalar o olho, deu uma regalada em 3 momentos, assim, mas não foi constante, porque já teve cenas de debate que é o tempo todo ele com aquele olho arregalado. Então isso ele não fez. Ele estava parecendo assim mesmo que ele estava sereno, tranquilo, né? Eu queria complementar uma coisa que o Eduardo falou, que, por exemplo, nos Estados Unidos, pausa e ênfase, pausa é uma forma de ênfase, porque a pausa, ela vem tão bem que cria um impacto, então ela é uma ênfase muito poderosa, contanto que ela seja feita no ponto certo, contanto que o não verbal esteja de acordo. E o que acontece com o Ciro é que você começa a ouvir, daí você se perde, porque você não entendeu uma coisa, uma sigla, uma coisa, aí pronto, aí você desencana. E eu comecei, né, eu vi, depois eu revi, porque eu fiquei achando que no começo ele estava batendo muito mais no Lula, né, depois eu fui contar quantas vezes ele tinha batido no Lula e quantas vezes, batido entre aspas, eu quero dizer, né, feito críticas. E no final deu mais o Bolsonaro, porque a minha impressão, a primeira vez, eu falei, nossa, mas eu já não gosto do que o Juca comentou, dele fazer exatamente a mesma coisa. Mas eu falei, gente, ele está batendo mais no Lula do que no Bolsonaro. Depois eu fui medir, mas é também um 7-6. Então, no meio das respostas, ele foi batendo bastante. Apesar dele também ter feito uma propaganda para votar nos deputados do partido, começa com 12, depois elogiou o ACM Neto, achei também destaques, né? Acho que ele fez 2 elogios assim, nominais, se eu não me engano. Então, você vê a velocidade, porque com tudo isso que ele fala, ele ainda conseguiu colocar isto no meio, né? Mas eu acho que o grande problema dele ele tentou usar coisas didáticas, né? Usar o 5, 4, mas mesmo assim ele se perde por conta da velocidade. Mas, ô Marta, veja bem, as pessoas que ele citou e elogiou, não foi à toa, é cálculo. Ele fez elogios sempre à direita. Ah, né? Ao Dória, lembrei, João Dória, e a ACM Neto e a CM. E Tasso Gereissati, né? Com quem, de fato, ele tem uma ligação histórica. Foi o cara que o lançou na política e tudo mais. E, digamos, não é exatamente alguém que você possa colocar como a direita, né? Mas Dória e ACM, sem dúvida alguma. Gratuitamente ele atacou a Venezuela. Eu também não gosto nem um pouco do Maduro e do regime que ele instalou na Venezuela, nem um pouco. Agora, se eu quisesse ser presidente do Brasil, eu não trataria a Venezuela dessa forma, como não trataria nenhum outro país. Eu trataria como o Lula os trata, respeitando a autonomia de cada um e fazendo a pregação democrática. Então, veja, ele fez um claro aceno, né, para fatias do eleitorado do Bolsonaro, ou que ele imagina que possam ser do Bolsonaro. Sim. Maravilha. E por que destaca essas 3? Porque é onde ele faz uma pausa pequena para poder fazer né, destacar. Eu falei, aí ele faz pausa. Tudo bem, né? Destaca, mas não é tudo que você quer entender do conteúdo dele, você não consegue. Não consegue. Agora, falta a entrevista, vamos ficar atentos todo mundo, falta a entrevista do Lula, é amanhã à noite. Vai ser, acho que, muito importante. Eu volto a dizer, me surpreendeu a Globo não ter usado o Ciro para bater no Lula. A Globo podia ter usado, não usou. Eu achei que ia usar.
Eu achei que usar. Não usou, né? Então, essa entrevista com o Lula vai ser muito importante. O Lula, eu acho que ele... Enfim, se ele não for... Tinha até gente escrevendo aqui, Marta, tomara que ele não vá igual um robô super preparado. Eu não vejo, enfim, isso como um risco grande. O Lula é um cara muito espontâneo, é um cara muito genuíno, ele tem muita experiência e é um cara que tem um papo gostoso, que chega, né? É um cara que tem esse bom senso de usar a piada na hora certa, mas não usar quando não tem espaço para piada, entendeu? De ser firme quando precisa ser. Eu tô achando, sim, que vai ser uma ótima entrevista. Vai ter também a Simone Tebet, mas aí eu acho que sinceramente, sem querer desmerecer nada, tem muito menos expectativa, todo mundo sabe, isso é um fato, né, em relação à entrevista da Simone Tebet. Mas amanhã à noite vai ter essa entrevista do Lula e a gente espera contar com a ajuda da Marta para, enfim, conversar sobre o que vai acontecer nessa entrevista. E Eduardo, eu tô preocupada também com a voz, porque ele anda com a voz bem alterada, né? E o problema de ficar muito rouco é que se ele... Às vezes você perde uma palavra, às vezes você perde... Então, eu espero que ele faça aí um descanso, que alguma fono esteja aí cuidando dessa voz, porque ele precisa estar bem. Porque, apesar de não ter volume, de não precisar, às vezes uma rouquidão em excesso atrapalha bastante. Tá certo. Então, a gente tem essa entrevista sabatina no Jornal Nacional com o Lula na quinta-feira. Eu acredito que a Marta volte com a gente, então, na sexta-feira, junto com o Juca, para a gente fazer essa análise. Certo? Está confirmado aqui pela nossa produção. Gente. Maravilha. Fechado. Então, tá confirmado. bom. Obrigada. Obrigada a vocês. Bom dia. Um abraço. Bom dia. Tchau, Juca. Tchau. Tchau.